Bom dia, irmãos. Já todos percebemos que estamos no Natal, não é? Portanto, não é difícil perceber. E também não é difícil perceber que o tema desta manhã, que eu queria transmitir-vos, também tem a ver com o Natal. Aliás, o Carlos geralmente costuma sempre perguntar, então, mas qual é o título? E geralmente só escolhe sempre pelos títulos, porque eu não tenho jeito para escolher títulos. Desta vez o título já sei qual é, Carlos. Vou-te dizer qual é. O título é: O que esperas neste Natal? É uma pergunta, ok? Portanto, hoje resolvi-te o problema, não tens de estar a procurar o título. O título é: O que esperas neste Natal? Eu dediquei-me à procura na internet sobre as coisas que as crianças pedem neste Natal. E muitas vezes recorrem à fictícia personagem do Pai Natal. E vamos agora excluir esse pequeno pormenor, que é um pormenor grande, e ficará para outra altura falarmos sobre esse pequeno grande pormenor. Mas, esquecendo isso, eu vou citar algumas das coisas que as crianças pedem. Do que esperam para o Natal. Para Natal, quando vieres à nossa casa, traz bolachas. Mas se tiveres fome, sempre podes mandar-vir uma pizza. Outro. Quero um peluche, por favor. Fui bom quase sempre, mas de vez em quando sou uma fera. Este sabia o que é. Quero qualquer coisa, até porque este ano portei-me mal. Este estava disposto a receber qualquer coisa, porque sabia que não merecia nada. E havia muitas e muitas mais, que podíamos passar aqui a manhã toda a falar sobre isso, mas não é sobre isso que eu queria falar. Isto serve como uma introdução sobre o facto de que todos nós esperamos sempre alguma coisa no Natal. As crianças esperam presente. Esta manhã estava a falar com o Gabriel viu lá um monte de prendas. Gabriel, o que é o Natal? Presentes. Então os pais dizer que o Natal não é só presentes. Não, no Natal nasceu Jesus. Então para ti o que é o Natal? Presentes. Claro, vamos ter que repetir as vezes necessárias para que ele perceba que o Natal não são presentes. Mas todos esperamos alguma coisa neste Natal. Todos. Ou seja, Natal está sempre associado a espera. Certo? Porque nós esperamos sempre alguma coisa no Natal. E não falo só de bens materiais, como veremos. Lembro-me tão bem, quando eu era mais novo, a espera até abrir as prendas. A minha irmã não está cá, posso falar à vontade? Não, estou a brincar. Não vou dizer nada de mal. Ela era terrível, no bom sentido. Ela pegava nas prendas, e nesta manhã falei com ela sobre isso, rimos-nos. Pegava nas prendas, aproximava da luz do sol, dava-as para a rua, tirava-as da árvore, para perceber se era uma Barbie. Assim pelo reflexo da luz. E depois contavas e punha no número. Eu tenho não sei quê, tu tens não sei quê. Tenho mais um ou mais luz que tu. Havia uma contagem quase decrescente, tic-tac, até chegar à altura. Ao ponto de muitas vezes, nós nunca esperámos pela meia-noite. Nós jantávamos e íamos abrir as prendas. Ou seja, espera. O que é que esperamos neste Natal? Estás à espera de receber algo ou nem por isso? Em Lucas 2, curiosamente, a passagem de ontem, que vai ser a mesma passagem de hoje, e não foi combinado, mas em Lucas 2 nós vamos encontrar duas personagens que esperavam alguma coisa neste Natal. Não são as personagens mais conhecidas da história natalícia, não aparecem nos postais de Natal, não são comentadas nos filmes bíblicos e não só. São personagens um pouco ocultas, escondidas, mas garanto-vos que sem estas duas personagens o Natal, tal como o conhecemos, não existiria. Duas personagens. Ambos esperavam alguma coisa neste Natal. A primeira encontra-se em Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Estamos na parte final do Natal. O nascimento de Jesus já tinha acontecido. Mas podemos encaixar esta parte da história como sendo a parte da história natalícia, até porque veremos que tem muito a ver com a história de Natal. Simeão. Este homem, vemos que ele era justo. Vemos que ele era temente. Vemos que ele esperava alguma coisa. Vemos que ele esperava a consolação de Israel. Para podermos perceber porque é que ele tinha tanta ânsia de que Israel fosse consolado. Geralmente nós precisamos de consolação quando estamos a passar um mau bocado, certo? Israel estava a passar um mau bocado. Israel estava sob o jugo romano, tinha perdido a sua independência total, seja a nível político, sobretudo a nível religioso. Estava completamente oprimido, até a nível fiscal de impostos. Era um povo sofrido, oprimido, que ansiava o Messias. Um povo que ansiava o Consolador. E ele corporizava nele próprio, naquela personagem Simeão, toda a ânsia de um povo que desejava a consolação. E por isso ele desejava tanto que esse Salvador nascesse. Para ele o Natal era consolação. Ele desejava consolação.
Vemos no versículo 26 a seguir que tinha sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E isto é como se fosse o combustível que mantinha acesa a esperança. Ele sabia, foi-me prometido que eu não vou morrer sem ver esta esperança realizada. E ele mantinha a esperança de consolação. Ele sabia que um dia ia ser consolado. Não sabia quando, mas sabia que um dia ia ser consolado. Porquê? Porque tinha sido prometido que ele não morreria até que isto acontecesse. Vemos que a sua expectativa e esperança residia no conforto de Deus poder dar consolação a um povo sofrido, a um povo dorido. Deixem-me dizer-vos, e já vou avançar mais sobre isso, que uma das grandes necessidades de hoje em dia, falámos ontem no medo, mas uma das grandes necessidades hoje em dia, aliás, como nunca antes, é de consolação. Nunca a sociedade foi tão numerosa, 7 bilhões, mas nunca foi tão só. Nunca houve tantos medicamentos, mas nunca houve tantas depressões. Nunca foi tão cheia e nunca foi tão vazia. Nunca teve tantas armas e nunca foi tão insegura. A pergunta que eu vos faço é: à altura precisavam de consolação e hoje não precisam? A sociedade precisa de consolação como nunca. Nós devemos esperar consolação. E devemos esperar isso a sério. E Simeão, hoje precisamos de muitos Simeões, porque há necessidade de triplicar, quadriplicar, quintuplicar, etc. Vemos no versículo 28 uma coisa fantástica, que se calhar passava despercebido. Que ele encontrou o Senhor Jesus e fez o quê? Tomou em seus braços e louvou a Deus. Agora pensem comigo, vamos pensar um bocadinho. Eu sou José, Maria ao meu lado, e de repente chega alguém, um velho, que pega no meu filho e começa a cantar com o meu filho nos braços. O que é que eu fazia? Eu pegava, tirava-lhe a criança. O velho está doido. Cantar, a louvar, mas de uma forma, no original isto quer dizer mesmo, de uma forma vibrante, com uma criança de colo, de semanas. Eles não fizeram nada. Porquê? Porque ele era uma pessoa de confiança, ele era uma pessoa séria e era uma pessoa credível. Isto é importante, sabem? Porque se ele fosse um louco, um lunático, eles tinham tirado a criança. E o facto de ele ser credível também traduz credibilidade à sua expectativa. Ou seja, de facto, por ele ser credível e por ele ser uma pessoa séria, uma pessoa santa, a sua esperança também era uma esperança real, credível. Não era um louco que esperava por consolação quando mais ninguém esperava e porque não era preciso. Era preciso. Ele era credível. A expectativa era fundamentada. A consolação era mesmo necessária. Se não fosse por esta ação, teriam tirado a criança do colo. Não o tiraram porque ele era uma pessoa responsável, credível, e por si mesma a expectativa também era credível. Isto é um pequeno grande pormenor que também justifica a necessidade de consolação. Porque poderiam alguns argumentar, isto é o que ele achava, mas o outro do lado podia não achar. Não. Ele achava e muitos como ele achavam. Muito importante. Segunda personagem, e eu já vou decompor isto. Segunda personagem encontra-se no versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido de 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações, de noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Vemos aqui uma mulher chamada Ana. Eu não vou entrar em pormenores. Vemos que ela servia no templo, desde que o marido morreu e tornou-se viúva, ela dedicava-se inteiramente ao serviço de Deus. Serviço no templo, oração, adoração, etc. E vemos que ela esperava outra coisa. Ela esperava o quê? Redenção. Por outras palavras, ela esperava perdão. Ela esperava perdão. Na altura, ela achava que o perdão era importante. E a pergunta que eu vos faço é: hoje acham que o perdão é menos importante? Hoje acham que a sociedade como está não precisa de menos perdão do que na altura Israel precisava? Nunca foi tão preciso perdão. Nunca foi tão preciso consolação. Nunca foi tão preciso perdão. E isto ninguém espera do Natal. Mas o Natal também é isto. O Natal é perdão. O Natal é consolação. E esquecer isto é falar de tudo menos de Natal. Respostas. Resposta de Jesus. Resposta de Deus. A resposta de Deus foi o nascimento do próprio Salvador, de Jesus. Porque Jesus em si mesmo é Salvador e Consolador. Jesus em si mesmo tem capacidade de perdoar pecados,
Logo, respondeu aos anseios de Ana e tem capacidade para ser confortador. Ele respondeu aos anseios de Simeão. Seja o que for que esperas neste Natal, eu quero-te dar uma boa notícia. Deus pode-te dar. Não estou a falar em Playstations, nem estou a falar em carros XPTO. Estou a falar de coisas realmente intemporais e importantes. Essas que ninguém nos tira. Ok? Que não ficam estragadas nem podem ser roubadas. Aquelas de facto especiais. Se desejas alguma coisa desse tipo, Deus pode-te dar isso e muito mais. Identificas-te com o Simeão? Se sentes-te triste, abatido, só, vazio, deixa-me dizer que este Natal, Jesus pode ser a solução para ti. Sentes-te afetado por um pecado que tiveste cometido, que não consegues esquecer, que te persegue? És uma Ana? Deixa-me dizer-te que este Natal pode ser a solução para ti, porque Jesus está disponível para te perdoar. Porque ele já nasceu, mas ele não morreu, ele continua vivo. Ou seja, o poder que ele tinha continua a ter. E portanto aquilo que ele fazia, continua a fazer. E se ele era Consolador e era Salvador no passado, continua a ser hoje, porque ele não morreu. 3 sugestões para tornar o nosso Natal melhor. 3 sugestões. Há um versículo no capítulo 2 que eu gosto muito. Pequenos detalhes que se calhar não percebemos. Versículo 33. Nós lemos que José e sua mãe, quando ouviram toda aquela história de Simeão a falar sobre o seu filho, o que é que aconteceu? Como é que eles reagiram? Se maravilharam. Sabem o que é que eu acho que falta no Natal, desde há muitos e muitos anos? Sobretudo nos crentes, nós não fazemos uau quando o Natal chega. Uau! Nós não nos surpreendemos com o Natal. Deixámos de nos encantar com o Natal. Irmãos, nós temos que nos encantar com a história de Natal. Eles maravilharam-se. Natal é isto. Natal é fazermos uau. Há alguém que acredita no Natal a sério, tem que fazer uau. Desculpem, eu estou a falar muito pragmaticamente. Há alguém que acredita na história de Natal, tem que ficar maravilhado. Tem que ficar surpreendido. E se nós não temos esta chama de alegria, de surpresa, de ser algo tão fantástico, desculpem, mas nós perdemos a essência do Natal. E o mundo é fantástico a fazer uma coisa, em tirar-nos esta sensação de surpresa, e transformam tudo em prendas, transformam tudo em comércio, transformam tudo em negócio, transformam tudo em confusão, em barulho, em luzes, e perdemos a essência, perdemos o uau, perdemos a surpresa, perdemos o maravilhado. E isto, voltemos às bases. Isto é importante. Primeira dica, deixemos-nos surpreender novamente pelo Natal. Olhemos a história é fantástica, façamos muitas vezes uau, surpreendamos-nos. Não nos deixemos conformar, nem imunizar face ao verdadeiro sentido do Natal. Segunda dica. Há aqui uma coisa que eu nunca tinha percebido. No versículo 27, ouçam com muita atenção, e não vejam, eu vou citar. No versículo 27 nós vemos que Simeão foi movido pelo Espírito, foi a ação. Vemos que no versículo 38 que Ana dava graças a Deus. A ação. Vemos no capítulo 1 e no versículo 38 que Maria disse assim: cumpram-se em mim segundo a tua palavra. A ação. Vemos no capítulo 1 de Mateus, versículo 24, ok? O seguinte: José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor ordenara. A ação. Vemos que até os pastores, quando viram aquilo tudo, em Lucas 2,15, disseram: vamos, pois, até Belém. A ação. Vemos que até os chamados reis magos saíram da sua zona de conforto para seguir uma estrela em busca de um Salvador. A ação. A pergunta que eu faço: Natal significa o quê? A ação. Se sentes que Deus está a pedir-te alguma coisa há muito tempo e não tens coragem de o fazer, esta é a altura. Natal é a altura de fazermos as coisas que temos de fazer. Natal é a altura da ação. Do not procrastinate. Uma vez recebi isto, não sei o que isto significava. Já recebi um calendário muito bem feito de um designer gráfico que me queria convencer a fazer os serviços, a comprar os serviços deles. E depois dizia: do not procrastinate. Epá, palavrão. De repente, adiar. Não faças aquilo, não faças amanhã que o podes fazer hoje. O Natal é isto. É pegar nas coisas que temos para fazer, que estão aqui presas há muito tempo, e fazê-las. Natal é a ação. Primeira dica, fazemos uau, surpreendermos. Segunda dica, pomos em ação tudo aquilo que está aqui encravado, que não avança.
Porque toda a gente no Natal mexe-se, irmãos. Se queremos estar imbuídos do Espírito Natal, desculpem, mas temos de nos mexer. Temos que fazer as coisas. Natal é isto. Natal é a ação. Terceira e última dica. Eu quero-vos mostrar qual foi o primeiro cartão de Natal que existiu desde sempre. Foi dito por Simeão. Fala-se muito de cartão de Natal, de boas festas. A Bíblia tem aqui o primeiro cartão de Natal. E sabem onde é que está? Está no versículo 34. No capítulo 2, versículo 34. Simeão, quando descobriu Jesus, o que é que disse? Eu vou citar. Os abençoou e disse a Maria, sua mãe, Feliz Natal e bom ano novo. Foi isso que ele disse? Não? Os abençoou e disse, eis que este é posto para que a de elevação de muitos em Israel. Não percebo. Então, mas ele descobre a criança que tanto sonhou e diz uma coisa destas. Não podia dizer feliz, que fantástico, que lindo menino, ai, que estou consolado. Não. O que ele respondeu foi, não disse só feliz Natal, não havia como nós imaginamos hoje, mas ele escolheu uma expressão no mínimo estranha, pensamos nós. Este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Irmãos, o Natal, por muito que nos custe, é esta mensagem. O que é esta mensagem? Nós temos que dizer às pessoas que Jesus Cristo pode ser motivo de alegria ou motivo de perdição para muitos. E a história de Natal é esta. Se nós não contarmos esta história de Natal, se nós ocultarmos este facto e falarmos só da questão da manjedoura, do bebezinho muito bonito, e os pastorzinhos, e os reis magos, e a estrelinha que vai no céu, e aquele blá 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 todo, nós falhamos no essencial. Natal é dizer, veio Jesus. E Jesus criou duas opções. Ou acreditam nele e são elevados, e têm salvação, e têm uma vida eterna fantástica, ou se o rejeitam, têm perdição. Natal é isto. Natal é mensagem. Terceira dica. Temos que ser mensageiros. É a altura de sermos mensageiros. Surpreender, a ação, mensagem. Não vale a pena falar outra coisa. Podemos falar outras coisas, mas é encapotar. O Natal é falar sobre a mensagem. E a mensagem da salvação é esta. Felizmente, todos ainda se podem salvar. Para se salvarem, basta crer que Jesus Cristo, que nasceu naquela manjedoura, era o Filho de Deus e tem poder para salvar os nossos pecados e fê-lo na cruz do Calvário. Se aceitarmos isso, irmãos, a Bíblia, não eu, mas a Bíblia e Deus garante-vos que estão salvos e que têm a vida eterna. Se não aceitarem, têm a perdição. Lamento ser tão pragmático e tão direto, mas é isso que a Bíblia diz. Jesus vai ser motivo de elevação e motivo de perdição. Esta é a mensagem também de Natal. A Ana, no versículo 38, fazia isto. Falava de Jesus a todos os que esperavam a redenção. Falava de Jesus, no versículo 38, a todos os que esperavam a redenção. Para terminar, vou-vos contar uma história. Não costumo muitas vezes terminar com uma história, mas hoje vou terminar com uma história. Eu não sei se esta história aconteceu. Parece boa demais para ter acontecido. Mas não descarto a ideia de ter acontecido. Nem posso dizer que aconteceu porque não tenho a certeza. Mas é muito boa. Pelo menos eu achei. Há muito tempo atrás, não sei quando, conta-se a história de um homem muito rico em que tinha um único filho e que era louco por arte. Se calhar vocês já ouviram. Que era louco por arte. Ele tinha a casa dele, uma casa muito grande, cheia de quadros, eu não vou dizer quais são os artistas, porque não sei qual era a época e não quero dizer nenhum disparado, mas artistas muito famosos e um investimento, era o bebezinho dele, praticamente não ligava a mais nada. Era a menina dos olhos dele, era aquela coleção de arte. O filho foi para a guerra e certo dia batem à porta e era alguém dizendo que o filho tinha morrido. Estávamos perto do Natal. Esse homem passou o Natal, como podem imaginar, completamente perdido, porque tinha perdido o único filho. Passado algum tempo, ele nunca mais se recompôs, estava assim muito, muito abatido, bate outra vez à porta. É um companheiro de armas do filho, a quem o filho tinha salvo numa ação espetacular na guerra, em campo de batalha, e que era um artista, tinha feito um desenho da cara do filho. E fez esse desenho da cara do filho e foi levar esse desenho para o pai. Talvez por saber que o pai gostava de pintura, etc. Bateu à porta e entregou a figura do filho. O homem é como se o filho tivesse renascido. Porque ele via naquele desenho parte do filho que tinha perdido. O que é que ele fez?
Olha, ele pegou nos quadros que todos estavam pendurados na parede, mandou tudo ao chão, aqueles. Vamos imaginar que eram Monets, Picassos, Rembrandt, etc. Chão, milhões para o chão. Só o filho ali na parede central. O quadro dele. Aquele quadro que não tinha valor nenhum, aparentemente, mas para ele tinha um valor fantástico. Porque relembrava o filho. E tudo aquilo que de repente era importante para ele tinha deixado... Enfim, quase para o lixo, mas não foi. Até que um dia, como todos nós, a não ser que sejamos arrebatados, ele morreu também. E ele tinha deixado dicas para o leilão. E chegámos ao período do leilão. Aquilo encheu-se de gente, porque o homem era conhecido por ter uma coleção de arte absolutamente fantástica. Aquilo era só gente importante. Só que eles prepararam-se com uma surpresa. O primeiro quadro a ser leiloado era o do filho, pintado pelo o combatente, aquele amigo dele. Não eram os Rembrandts, nem os Renoirs e os Picassos, nada disso. O primeiro era aquele. E toda a gente assim, passa lá isso à frente. Não. Passa para cá o Picasso, esses assim, esses é que são importantes. Não, o outro esquece. Não. Nós temos ordens explícitas do dono da coleção para que o primeiro quadro a ser leiloado seja este. Então, quem dá X, vamos pôr $10, ninguém. Dá $20. Atenção, se ninguém comprar este quadro, sem avançar com este quadro, não avançamos para o resto. Parece lá um que dá $30. $30 um, $30 dois, $30 três. Está vendido o quadro. E ele começa a arrumar as coisas, o leiloeiro. Calma. Então e o resto? Não sabiam. Não é que o responsável disse que... Agora vou-vos dizer. Quem comprasse o quadro do filho levava o resto da coleção toda. Isto é a história de Natal. Nós, quando levamos Jesus Cristo, levamos tudo. Nós, quando procuramos tudo o resto que não é Jesus, não levamos nada. Nós podemos desejar muita coisa para este Natal, mas concentremos-nos no que é importante. Se levarmos Jesus, levamos tudo. Que o Senhor nos abençoe. Só para que fique registado, antes de cortar aqui a gravação da mensagem, eu tenho essa história, David, como sendo verdadeira. Ela passou-se nos Estados Unidos da América. Esse rapaz existiu, os dois, e o pai, e a arte que havia lá em casa. Esse rapaz morreu na Guerra do Vietnã. Foi na Guerra do Vietnã. E foi no regresso do colega da Guerra do Vietnã que isso aconteceu. Eu tenho isso como verdadeiro. E não como algo que não terá acontecido. Mas também reservo alguma não possibilidade, mas acho que foi mesmo verdadeiro.